Hoje eu quero conversar com você sobre uma figura que a gente não conhece pessoalmente, mas que age na nossa vida como se fosse o dono do contrato. A gente pode chamar de o roteirista. O roteirista da minha vida e talvez aí da sua vida também, aquele cidadão invisível que aparentemente acorda todo dia com uma xícara de café e pensa: qual é a próxima cena totalmente desnecessária que eu vou enfiar aqui só para manter esse enredo interessante? Porque olha só, tem horas que a vida ela parece que está sendo escrita por alguém com um senso de humor que eu desconheço, na verdade. Alguém que largou aquele roteiro no chão e embaralhou tudo e decidiu, na cabeça dele, é claro, né? E se eu virar tudo isso de ponta cabeça e você que lute? Aí eu fico pensando que tem dias que eu queria que esse roteirista, sei lá, ele tirasse umas férias, fosse curtir um dia de sol no Posto 9, que quando eu ia na praia era um dos meus preferidos, que obviamente dá pra perceber eu não tenho frequentado muito. Ou simplesmente ele fizesse, ou deixasse, na verdade, né, a minha mente mais tranquila, tirasse férias, literalmente. Que me deixasse repetir pelo menos umas 2 semanas seguidas um único roteiro. Mas não, ele não gosta disso, ele gosta de emoção. Mas tudo bem. Apesar dessa personalidade super peculiar, existe um charme esquisito nessa relação. E pensando bem, o roteirista da minha vida é quase um comediante de stand-up. E às vezes ele até acerta em cheio. Me faz rir justamente quando eu queria chorar. E olha que eu queria chorar várias vezes. Daí eu penso, tá bom, é mais uma peça que ele tá me pregando. E sei lá, do nada eu solto uma gargalhada. Lembro, inclusive, de um dia, ainda lá em Floripa, acho que quando eu tinha meus 19 anos, eu estava recém-habilitada, trabalhando com translados, que era um trabalho meio que receptivo. Eu trabalhava com turismo e nesse dia específico chegou um casal pedindo para que eu levasse eles até um imóvel que eles haviam alugado num bairro distante. Eu lembro de trabalhar em um bairro chamado Canasvieiras, e eles queriam ir para um outro lado, muito distante, dava uns 40 minutos, isso era temporada, e temporada em Floripa tudo para. E eu ficava pensando, nossa, é longe, mas tudo bem, eu vou. Vai levar o quê? 1 hora. Hoje 1 hora no Rio de Janeiro para mim não é nada. Em São Paulo, então, nem se fale. Mas lá em Floripa, aquela 1 hora para mim era quase que infinita. E naquela época eu não tinha Waze, GPS ou qualquer um desses aplicativos que a gente tem hoje, que facilitam a nossa vida, ou não, pensando bem, né? Porque eu não sei entrar mais dentro de um carro e chegar num lugar sem usar o Waze, o aplicativo do Uber, sei lá, que eu fico acompanhando quando estou de Uber também. Não sei se isso me acomodou, me disciplinou, se tornou mais segura, não sei. Eu só sei que naquele dia eu errei o caminho tantas e tantas vezes que aquele trajeto que era para durar 1 hora se tornou pelo menos umas 5. E quando eu cheguei no lugar eu fiquei pensando, cara, eu perdi o meu dia inteiro aqui. Podia ter ganho mais, porque eu ganhava pela hora e foi muita gasolina também. Enfim, eu problematizei todo aquele rolê, aquele trabalho. E eu não conseguia ver beleza naquilo, sabe? E hoje eu consigo perceber, revisitando aquela cena, que tanta coisa incrível aconteceu. Eu podia ter curtido a paisagem de Floripa, que é incrível, quem já visitou sabe disso. Podia ter curtido mais a conversa que eu tive com eles no carro, que se você me perguntar hoje o que você lembra da conversa, eu não me recordo de absolutamente nada, embora naquela época eu já gostasse muito de ouvir histórias, mas naquele dia se tornou um caos tão grande, mas tão grande, e eu ficava pensando, cara, não é possível que isso aqui tá acontecendo, isso aqui só pode ser pegadinha. E na verdade não, era só a vida. Por que você tá me olhando, Sara? Era só a vida acontecendo. E foi super interessante, porque na verdade eu queria ter domínio sobre o roteiro, sobre a rota, e eu me perdi tantas vezes e cheguei no lugar, mas não pelo trajeto que eu havia escolhido.
Mas tem algo ainda mais interessante com esse cara, esse roteirista. Ele não trabalha sozinho, porque quem dá significado, na verdade, é você. Quando eu estava montando a palestra, uma das palestras do Além da Capa, que foi um evento recente que a gente fez, no meu evento, inclusive, se você ainda não foi, a gente está indo para a terceira, quarta edição e é um evento incrível. E eu te convido para a próxima edição, que já eu revelo a data. Mas enfim, deixa eu voltar aqui para o tema em questão, que é o roteirista. Aí eu me deparei com uma frase que falava justamente disso que a gente está falando aqui agora. Que a frase dizia mais ou menos assim. Como é que era a frase mesmo, Sara? Calma, tu tá sem microfone, eu vou falar mais alto, tá? A vida não tem significado. Cada um de nós tem significado e o trazemos à vida. É um desperdício fazer a pergunta quando você é a resposta. E quem disse isso, na verdade, foi o Joseph Campbell, que é um escritor americano. E daí, quantas vezes a gente questiona muitas coisas que acontecem na nossa vida e a gente nos culpabiliza também por muitas coisas que acontecem. Parte daquilo que a gente vive, ele está sendo escrito de acordo com as escolhas que a gente faz. Isso me leva até a pensar em muitos episódios da minha vida, que inclusive eu conto no próprio livro, no Além da Capa, da maneira como eu interpretava as coisas que aconteciam na época em questão, em que me fragilizavam e me motivavam com motivadores errados, na verdade, né? Eu sempre falo para todo mundo que um dos maiores motivadores que eu tenho é a raiva, né? Ela me impulsiona a fazer coisas que até tenham resultados significativos, muito bons, mas que no fim me internalizam de uma maneira que pro outro, aquele que tá vendo, pensa, nossa, como ela é forte. Mas que por dentro, na verdade, muitas vezes eu tô dilacerada. Então, na verdade, quem interpreta a cena de tudo isso que está acontecendo é você. E quem decide se isso vai virar um plot twist também é você. Então, quem escolhe se o capítulo vira uma comédia ou uma tragédia também é você. Sabe? Hoje eu leio, por exemplo, grande parte de coisas que eu escrevi que inspiram muitas pessoas, e eu penso, nossa, eu tive um olhar tão traumático para tudo aquilo, foi uma escrita de catarse mesmo, sabe? Mas muitas vezes as pessoas leem a mesma coisa que eu escrevi e elas não enxergam ali como um trauma, na verdade elas enxergam aquilo com um brilhantismo que quando eu estava escrevendo eu não vi. Ou seja, eu inspirei pessoas dentro de um trauma que para mim impossibilitava alguém de ver algo bom, e as pessoas tinham um olhar muito mais acolhedor do que eu naquele momento que eu estava escolhendo. Então, mais uma vez, quem decide como que vai contar essa história, se vai virar um trauma, uma tragédia ou uma cena icônica da novela da sua vida, é você. E é aí que a gente se depara com algo que a gente chama de autorresponsabilidade. Que a Sara levantou na mão, vai. Bom. A segunda parte é um desperdício fazer a pergunta quando você é a resposta. É que muitas vezes a gente acha que é o outro que precisa dar a resposta sobre alguma perspectiva da nossa vida. E cara, é tudo sobre você, sabe? Não tem ninguém, além do roteirista, roteirizando a tua vida junto contigo. Então, quando você se olha no espelho e se identifica com a força que possivelmente você enxerga nos outros, você tira todas as improbabilidades da vida e faz com que aquilo de fato se torne real, aconteça. Ou seja, tu é a peça fundamental nesse roteiro, sabe? Faz sentido? Não faz sentido? Entendi que tu entendeu. Então, quando a gente entra nesse tema da autorresponsabilidade, é como se a gente imaginasse uma série interativa. O roteirista ele vai te jogar um evento, mas é você que vai escolher o caminho. Basicamente, o que aconteceu nas minhas e nas suas escolhas de vida. Existe um ponto que você precisa chegar. Muitas vezes, talvez a realização de sonhos que você tenha na tua vida, mas existem diversos caminhos para você chegar lá. E às vezes a gente escolhe bem, e às vezes a gente escolhe mal, muito mal mesmo. Às vezes a gente escolhe tão mal, mas tão mal, que até o roteirista ele fica olhando e pensando, meu Deus, eu não tinha planejado isso, mas a gente acaba seguindo o baile. E nessas escolhas muito, muito ruins que a gente faz,
normalmente, vou citar um exemplo, por exemplo. Foi ótimo, né? Eu sempre fui uma péssima pessoa para escolher relacionamentos. Sempre, olha. Eu acho que basicamente em todos os relacionamentos que eu tive na minha vida, sim, essa gostosa, maravilhosa, linda foi traída. E eu achava que a culpa de tudo isso sempre foi minha. E a desculpa que as pessoas sempre davam, né? Dentro dos relacionamentos, quando me traíam, ou enfim. Ai, eu já passei por tanta coisa, assim. Eu prefiro não comentar nesse episódio. Mas as pessoas falam, a culpa é sua, porque você só pensa em trabalho e tudo mais, blá blá blá, aquela coisa toda, né? Eu ficava pensando, hoje eu penso, né? Porque na época eu me questionava, opa, será que eu paro de trabalhar e eu vou viver esse romance, né? E dar mais atenção pra pessoa e tudo mais, mesmo ela tendo me traído. E daí eu lembrei de uma coisa, de uma frase que a minha mãe disse, uma cena que não sai da minha cabeça, uma das cenas que eu lembro da minha adolescência, sei lá, eu tinha meus 18 anos, né? Hoje em dia, com 18 anos, as pessoas já têm até empresas construídas e tudo mais. Eu, sei lá, tava nos meus primeiros empregos de carteira assinada lá de telemarketing e tudo mais, e eu tava num relacionamento, recente tinha começado um relacionamento, e eu tava deitada assim no chão da sala da minha irmã, com essa pessoa específica, vendo filmes, e eu acho que já tava no meu terceiro dia ali direto e deitado, só levantava pra comer, tomar banho, enfim, outras coisas. A minha mãe me olha e ela fala assim, olha, foi uma das frases mais doidas que eu já ouvi na minha vida. Ela falou assim, ninguém vive de amor. Cara, essa foi um soco no meu estômago, assim, sabe? Porque eu não entendi na época e eu fiquei até com muita raiva. Como assim ninguém vive de amor? Eu adorava aqueles romances estilo Disney na vida, assim, sabe? Só que daí várias coisas começaram a acontecer. Se não era as pessoas me traindo, acontecia outras coisas, ou então o relacionamento ficava desinteressante e eu não conseguia manter aquilo, e eu pensava que o problema era eu, as minhas escolhas, enfim. E quando as pessoas me diziam o porquê que elas faziam o que faziam, mais uma vez eu achava que a responsabilidade era minha e não o caráter do outro, sabe? Então a gente descobre que a vida ela é cheia dessas temporadas improvisadas, né? Que tu não sabe qual vai ser o próximo capítulo. Então eu sei que tem momentos que você olha pro céu, olha pra parede, olha pro espelho, olha pro nada e pergunta, é sério? Essa é a melhor cena que você tinha pra hoje? A gente se questiona muito. E sarcástico do jeito que é, o roteirista provavelmente responderia, calma, confia. Isso aí vai fazer sentido lá no episódio 47 e a gente ainda não chegou lá. Bom, pelo menos agora eu entendi que não foi no episódio 47, foi no episódio 297 da minha vida que eu entendi que a culpa de tudo aquilo não era minha. Do nada a Sarah me larga. Ela não consegue me deixar seguir uma linha de raciocínio em absolutamente nada. Qual que é a diferença entre autorresponsabilidade e responsabilizar o outro pelos atos dele? Eu acho que na verdade é a clareza que a gente tem sobre as situações, né? Autorresponsabilidade é eu não me vitimizar sobre as situações que eu vivo e me colocar responsável pelas minhas escolhas. Porque entrar dentro daquele relacionamento foi minha escolha. Não ter conhecido mais profundamente aquela pessoa antes de iniciar um relacionamento também foi minha escolha. Ficar sentada 3 dias seguidos em uma sala até a minha mãe acordar e me dar um supetão, se eu não levantasse, seria minha escolha. E o outro, a responsabilidade que o outro tem são das escolhas dele, mas que podem refletir em mim. Aconteceu o que aconteceu, a responsabilidade é do outro de ter feito o ato em si, ou seja, a traição, mas é de minha responsabilidade eu continuar ou não na relação. E o que muitas vezes hoje as pessoas fazem e vivem relacionamentos frustrados e se frustram inclusive com outras situações da vida é continuar nessas relações em que muitas vezes a gente não percebe que é uma relação tóxica. E se você vive um relacionamento afetivo, sexual, tóxico, possivelmente você vive esses relacionamentos tóxicos em outros ambientes também. Você percebe como uma coisa vai meio que empilhando a outra?
e se torna um empilhamento de traumas onde a gente continua dramatizando a vida. E quando a gente dramatiza a vida e vai empilhando todas essas coisas, possivelmente a gente não vai sentir que a responsabilidade é nossa. Então a autorresponsabilidade, na verdade, ela só vem quando a gente toma consciência. Até então, quando a gente vive tudo isso, possivelmente a gente está vivendo de forma inconsciente. Porque quando tu toma consciência de que aquilo ali não é bom para você, você sai da relação. E tomar consciência disso, se apropriar disso, muitas vezes é muito doloroso. Entende? Na tua cabeça tá fazendo sentido agora? Bom, agora retornando aqui com vocês, porque eu tenho uma audiência aqui atrás também, diária inclusive, porque ela é uma questionadora, assim como eu também. Mas enfim, retornando, a questão toda é que a gente tenta dar nome a essas coisas, a gente tenta juntar os pontos e às vezes eles não foram feitos para se conectar. O ser humano, ele é assim, ele precisa dar sentido para as coisas e nem sempre as coisas têm sentido. E essa é a parte mais bonita, entender que nós somos protagonistas, mas também roteiristas secundários, e que a vida ela não acontece para nós, ela acontece com a gente. Existe uma diferença muito grande. Presta atenção, ela não acontece para nós, ela acontece com a gente. É uma parceria, é uma colaboração, uma dupla improvável. Você e o destino tentando escrever algo que preste. Quando a gente percebe tudo isso, que o roteirista sabe exatamente o que ele está fazendo, ou não, eu sempre fico me questionando. Tem horas que ele parece que só está improvisando na base do vamos ver no que vai dar. E sinceramente, essa segunda opção me soa muito mais realista. A vida, ela tem muita cara de improviso, assim, para parecer 100% planejada. E eu, em particular, eu não sei se eu gostaria de uma vida 100% planejada, embora dentro da minha empresa eu goste que todo o meu ano seja 100% planejado. Toda a história para os capítulos bons, ruins, às vezes super estranhos, outros muito hilários, outros completamente difíceis, e eu percebo que esse roteirista bagunceiro tem um talento inigualável. Ele sabe criar cenas que movimentam a minha vida, que me mudam o tempo inteiro, que me levam a versões minhas que eu jamais descobriria sozinha. No fim, eu consigo dizer, o roteirista da minha vida pode sim ser caótico, irônico, indeciso, apressado ou até mesmo exagerado, mas ele que me fez chegar até aqui, nesse momento, agora. Mesmo que o enredo às vezes fique complicado, ou esteja super bom, estranho, bom novamente, cheio de várias curvas, que nem aquele GPS que eu não tinha, e daí ele volta a ficar bom de novo. Eu acho que o que dá para tirar dessa reflexão toda é que, entre tantas outras que possam fazer ou não sentido na minha mente ou na sua mente, a história ela sempre vai continuar, sempre vai valer a pena, porque é a minha história, é a sua história. Eu começo a prestar atenção nos detalhes, nos pequenos detalhes, naquilo que passa despercebido nos segundos da minha vida, sabe? Mais uma vez, é como aquele caminho que eu peguei, que eu podia ter curtido, aquelas horas, aquela história, aquelas pessoas que podiam ter feito parte da minha vida,
e simplesmente eu deixei que elas passassem. Como diz a Carla Madeira, o que mais existem no mundo são pessoas que nunca vão se conhecer. E disso o roteirista sabe muito bem.